Como a aprovação depende do sucesso no desempenho, é provável que 3 exerçam uma atenção tão intensa na mecânica de uma tarefa que se esqueçam de seus próprios sentimentos e comecem a projetar uma imagem que seja propícia à tarefa em curso. 3 modificam facilmente sua apresentação exterior e descobrem muitas vezes que se ajustaram intuitivamente a fim de incorporar uma imagem que transmita sua mensagem, ou que ajude a promover visibilidade profissional no campo de trabalho que escolheram. Na medida que 3 percebam que a imagem por eles projetada não representa necessariamente seu ponto de vista emocional, eles são capazes de alterar sua imagem com o perigo de se identificar com alguma fachada de prestígio que chame a atenção dos outros. 3 cônscios de si mesmos sabem que suspendem suas emoções enquanto trabalham e que podem renunciar a si mesmos, se tornando o que outras pessoas querem que eles sejam. Dizem também que devem policiar sua capacidade de enganar os outros, projetando uma imagem que faça as pessoas acreditarem em tudo o que eles dizem. Na medida que 3 não percebam seu hábito de suspender os sentimentos pessoais enquanto é feito o trabalho, eles são passíveis de acreditar que eles e a imagem que projetam são a mesma coisa. Pode ser doloroso para 3 reconhecerem que têm necessidades e desejos que vão contra uma imagem pública muito visível, que maximiza a eficácia de um papel. A coisa muda com qualquer grupo onde eu esteja. É como um prestidigitador. Sinto que me transformo naquilo que o grupo gostaria que eu fosse. No nível da aparência, a gente tem 3 ou 4 mudas diferentes de roupa no guarda-roupa, de modo que a gente se adapta a qualquer lugar aonde tem que ir. Mais ou menos por 10 anos, no decorrer de um único dia, eu saía de terno e gravata para um traje de couro completo de motoqueiro e depois para um traje de noite. E mudava interiormente igual número de vezes, de acordo com o grupo onde me achava. Sei de imediato a impressão que causo em outras pessoas. Sinto uma espécie de vibração no corpo, como se estivesse vivo apenas quando estou fazendo contato. Se não estou em contato, se não marquei ponto, de uma maneira ou de outra, me sinto desenergizado, como se estivesse vazio. Sei quando sou aceito porque sinto no corpo que estou correspondendo às expectativas e estou causando boa impressão. Agências de publicidade incorporam as qualidades clássicas do 3. A classe dos publicitários conhece as imagens que os outros valorizam e sabe embalar e promover essas imagens de forma atraente. 3, porém, são peritos em assumir e se tornar a imagem mais valorizada por seu grupo social específico, o profissional competente, o líder político ideal, o parceiro perfeito. O trabalho é a área preferida de interesse, mas se um estilo de vida de menor exposição for aceito, então um 3 provavelmente adotará esse estilo e poderá levar anos vivenciando uma imagem sem entrar em contato com suas verdadeiras preferências emocionais. Vivo distante do centro da cidade, com meus 2 filhos e meu trabalho de terapia de meio período. Num cenário ideal, que eu sempre soube ser o que eu queria da vida. Mas é difícil dizer o que estou sentindo a maior parte do tempo. O que eu mais percebo é a aparência das coisas. Meus filhos estão limpos e parecem felizes? É difícil simplesmente estar com eles e passar o tempo sem transformar tudo isso numa atividade. O que descobri é que estou cultivando a imagem da perfeita terapeuta alternativa da nova era, que vive com os filhos num bairro tranquilo. Um desempenhador se tornará o protótipo de qualquer norma cultural que seja valorizada.
um surfista terá uma prancha incrementada e o bronzeado perfeito. Um gerente exibirá um estilo carismático de liderança. A atenção se concentra no exterior, em qualquer indício que acuse a atenção positiva de outras pessoas, a ponto de um 3 não admitir a consciência, sentimentos pessoais e trabalhar duro no interesse de projetar um estilo pessoal impressivo. O engano de si mesmo é completo se os sentimentos reais submergem e são substituídos por um falso eu que assume posições de liderança, adotando um estilo de apresentação em que outras pessoas confiem. As decisões mais importantes de minha vida foram tomadas à luz da imagem. Decidi me envolver em determinado relacionamento pela imagem que a mulher projetaria. Escolher uma faculdade, o tipo de trabalho a fazer, o grêmio e etc. Tudo com base no prestígio. Essas decisões também foram tomadas pensando numa reação à imagem, porque não quero ser visto como um estranho, como contra a cultura. Não quero passar esse tipo de imagem. Por isso, estar com a mulher mais atraente do baile ou ter a maior parte das honrarias em determinado grupo pode se tornar uma compulsão. A substituição dos sentimentos reais por uma personalidade de desempenho adequado ou satisfatório pode ser particularmente dolorosa para 3, quando eles descobrem que são capazes de assumir compromissos honestos e duradouros com pessoas íntimas, baseados em todas as nuances adequadas e num estilo de apresentação envolvente, sem estar verdadeiramente conectados às emoções que se ouvem descrever. Pode parecer uma crise pessoal se um 3 desperta para a disparidade entre sentimentos reais e o fato de que estiveram enganando os outros projetando uma fachada atraente. Um 3 pode se sentir um impostor, alguém que tem se safado impunemente com uma história fraudulenta sem ser descoberto. A percepção de que os verdadeiros sentimentos nem sempre combinam com os papéis que os outros valorizam pode ser acompanhada por uma verdadeira ira. 3 sentem raiva do fato de os outros se deixarem levar com tanta facilidade por uma bela fachada e por não terem sido valorizados por si mesmos. Se você está numa situação que o faça se sentir desconfortável, você pode mostrar emoção, mas não porque está sentindo alguma coisa, e sim porque esperam que você sinta alguma coisa. Como se alguém dissesse que gosta de você e você respondesse o mesmo, porque é assim que fazem seus amigos, e isso funciona como a coisa certa, quer você sinta, quer não sinta alguma coisa. Você passa a imagem de ser emotivo quando, na verdade, sua cabeça pode estar a milhares de milhas dali, pensando noutra coisa. Você poderia estar morrendo e mesmo assim tem de se conter. Se eu estivesse morrendo de fome e você estendesse uma tigela, seria um risco para mim se eu apanhasse e você estivesse olhando. Você tem certeza que é rejeição imediata, se você parece inferior ou necessitado aos olhos de alguém que você respeita. 3 estão identificados com as imagens que projetam, belas imagens de juventude, inteligência e produtividade. Pode ser um choque quando um jovem 3 descobre que estranhos sabem a diferença entre o que ele realmente é e a pseudo-personalidade que acredita lhe granjeará um pouco de amor. Vindos de uma infância onde só os bem-sucedidos eram tidos em autoestima, os adultos 3 vivem com a compulsão de correr na dianteira, de ser o vencedor digno de ser amado. Quem está de fora pode também perceber 3 como seres pressionados, em luta,
como se tivessem se vendido em troca de ganhos pessoais. A atenção dos desempenhadores se concentra no status comparativo e na aquisição de símbolos de status, que sejam a evidência tangível de sucesso. São vaidosos de suas realizações, das honrarias recebidas e da vitória total sobre os concorrentes. Esforçam-se por estar em posições onde tenham poder sobre a vida de outras pessoas. São narcisistas no sentido de que estão convencidos de sua própria competência e superioridade, e estão egocentricamente concentrados nos projetos que, a seu ver, lhes darão valor. Sua vaidade, porém, se baseia antes em sua capacidade de desempenho, de ganho pelo trabalho, e não exatamente numa sensação ilusória de um valor inato. 3. Trabalham pelo que obtêm. Seu poder está em ser capaz de sobreviver à competição e em concluir o projeto. Ao contrário dos verdadeiros narcisistas, 3 estão bem cônscios de que o mundo não lhes deve um meio de vida e sentem uma angústia extrema se são incapazes de ganhar status e respeito. Vivem com um senso de confiança em suas aptidões, mas não com a crença de que não precisam lutar para conquistar seu próprio caminho. Tanto é investido no sucesso que, se ocorre um fracasso real, 3 redefinem o fracasso como um sucesso parcial, ou então põem a culpa em outros. Há uma premência de escapar de projetos duvidosos ou de relacionamentos que estejam afundando e se dirigir, sem derrota, para algo melhor. Não haverá nenhum sentimento de fracasso se outra oportunidade promissora puder ser mobilizada com bastante rapidez. 3 sabem mudar de emprego e de identidade num só fôlego. E desde que haja bastante atividade e bastante esperança de um futuro melhor, os sentimentos negativos podem ser mantidos em xeque. Sua extrema adaptabilidade é tanto uma bênção quanto um fardo. Bênção pela capacidade de movimento rápido e eficaz sob pressão. Fardo pela suspensão dos verdadeiros sentimentos no interesse de fazer o trabalho, e porque, em consequência de sua capacidade de colher novas oportunidades e de se tornar a imagem que o novo papel sugere, são percebidos como pessoas capazes de trocar de camisa por interesses pessoais. Vemos exemplos do poder da imagem adequada na arena política. Por exemplo, no apelo pessoal de Ronald Reagan e no bem-estar conquistado pela nação ao ser tranquilizada e conduzida por um homem que emana características de sinceridade e boas intenções. Desempenhadores talentosos são capazes de assumir as características específicas a um papel, tornando-se a identidade que escolheram. No filme Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger, o muitas vezes campeão mundial do fisiculturismo e um provável 3, descreve seu triunfo competitivo como uma técnica de intimidação. Ele projeta a imagem de si mesmo como um vencedor imbatível aos outros concorrentes, antes que eles posem juntos no palco. 3 normalmente dizem perceber as possibilidades manipulatórias de projetar deliberadamente uma imagem geradora de confiança. Dizem também que ficam tão imersos em seus papéis que se enganam a si próprios, prestando atenção seletiva a fontes de aprovação e descartando o feedback negativo, como se este fosse as uvas verdes de maus perdedores. Desde que as necessidades de uma imagem estejam sendo satisfeitas, 3 hão de querer avançar com excitamento rumo a uma vitória. Vou atrás da pessoa que corresponda ao meu interesse específico. Pode ser qualquer assunto, desde política latino-americana, um tema acadêmico,
até qualquer coisa nas artes plásticas. Pessoas públicas muito vistas que de fato parecem formar uma casta. Gente bem-sucedida que resolveu todos os problemas externos. Dinheiro, posição e poder são coisas muito atraentes. É maravilhoso prosseguir na marcha rumo à sua imagem ideal, e dói muito perceber a falsidade das imagens. Ver que você trabalhou tanto para se manter na frente e que talvez no final da linha não haja aquele emprego ideal à sua espera. Ou ver que nem todo mundo ama os perdedores. É como um biscoito finíssimo que acaba se tornando feito palha pelo preço que você teve de pagar. A gente acorda e descobre que está concentrada na coisa da imagem com uma sensação de ter se traído a si mesma. A gente se trai fazendo malabarismos para sobressair no grupo em que a gente está. É super doloroso perceber quanto terei de me ajustar para ser a mulher mais perfeita que já existiu, ou para ser uma líder admirada pela massa. Justamente agora, é mais importante para mim fazer as pazes com antigos namorados e saber que eles gostam de mim pelo que eu sou, e não tentar tirar alguma coisa deles, com a imagem fantasiosa que eu pensei ser quando nos relacionávamos.